Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de Sociologia do segundo ano e a gente vai continuar a nossa matéria de estratificação, que a gente já falou no outro vídeo. Hoje a gente vai falar da questão da mobilidade social. Na última aula a gente falou da estrutura de estratificação, só para a gente lembrar, né, essa pirâmidezinha aqui, que mostra como é que são organizados os grupos sociais de acordo com questões históricas desses grupos sociais, e eu falei bastante da questão de como foi formada a estrutura social brasileira, que é uma estrutura escravagista e patriarcal. Então, consequentemente, as gerações seguintes serão gerações extremamente impactadas, né, pelo processo escravagista, e é o que a gente tem mesmo, mostrando pelas estatísticas, e pelo processo patriarcal. E aí eu mostrei a questão das desigualdades sociais, são consequências disso. Hoje a gente vai ver a questão da mobilidade social dentro dessa estrutura de estratificação. O que é mobilidade social? É a perspectiva de que as pessoas podem mudar de um grupo social para outro. Se a gente trouxer para a nossa visão já de classe social, é a ideia de que você pode sair de uma classe social para outra. Ou seja, naquela pirâmide da estratificação, a gente pode fazer várias alterações. Você pode subir, uma geração pode subir, como outra geração pode descer. E numa mesma geração, dependendo da forma como o governo ou as estruturas vão ser organizados, você pode ter esse processo de mobilidade social dentro de uma única geração. Quando é que você não tem essa estrutura de mobilidade social, ou quando ela é muito difícil? Quando você tem estruturas engessadas, sociedades engessadas. O que é uma sociedade engessada? Seria, por exemplo, uma sociedade baseada em sistemas de castas. Por exemplo, na Índia, você tinha uma estrutura de castas dentro da estrutura legal, onde era impossível você fazer o processo de mobilidade social. O que é a casta? A casta é a ideia de que se você nasceu naquele grupo social, você vai morrer naquele grupo social. Não existe a menor possibilidade de você alterar aquele grupo. Inclusive, todas as suas funções na sociedade estão ligadas àquele grupo social. Então, se você nasceu, por exemplo, na Índia como um Dalit, que é um dos grupos, é um grupo mais inferior dentro das castas, você só vai fazer serviço subhumano e você dificilmente vai ter acesso a um sistema educacional, porque aquele grupo não tinha acesso a nenhum tipo de estrutura educacional que era para as outras castas. O sistema de castas, ele não existe mais na Índia dentro da estrutura legal, mas é óbvio que culturalmente permanece, porque essa alteração é muito recente em termos de história da Índia. Se a gente pensar em Ocidente, não existe, né, no Ocidente o sistema de castas, mas a gente tem maior dificuldade nesse processo de mobilidade social justamente porque você tem uma quantidade enorme de grupos que passaram por várias dificuldades durante gerações de acesso a sistema educacional, de acesso a outras estruturas que impede que esses grupos possam passar pelo processo de mobilidade. E aí a gente vai fazer um retorno para aquela matéria que a gente já trabalhou, que são as ações afirmativas. E por que a gente vai voltar nas ações afirmativas para falar de mobilidade social? Porque as ações afirmativas, elas têm uma função importantíssima no processo de mobilidade social. Lembrando, né, ações afirmativas, né, que a gente chama aqui vulgarmente de cotas no Brasil, elas são medidas políticas que tentam equilibrar, que tentam trazer os direitos para grupos que são historicamente desprovidos daqueles direitos. Lembrando que ações afirmativas são políticas públicas liberais, tá? Dentro da perspectiva do liberalismo político. Então, cotas são políticas públicas liberais. Não são políticas públicas socialistas, comunistas, nem nada disso. São políticas públicas liberais. Países sociais democráticos utilizam bastante as cotas também. Então, qual é a perspectiva das ações afirmativas? Você pega aquele grupo que historicamente está impossibilitado, não teve acesso, por exemplo, ao sistema educacional, e também não teve acesso à saúde, moradia, entre outras coisas, e você vai criar uma série de regras, uma série de legislações que possibilite que aquele grupo possa ter acesso com mais facilidade àqueles serviços. A partir disso, você passa a ter uma geração que tem uma possibilidade muito maior de mobilidade social. Ou seja, aquele grupo que até então muitas vezes estava dentro da estrutura de miserabilidade ou de pobreza extrema porque não tinha acesso a nenhum tipo de política pública,
A partir do momento que ele passa a ter acesso à política pública, ele vai subir na pirâmide da estratificação, porque ele passa por um processo de mobilidade social. Então aí você vai ter a pessoa que está na base da pirâmide subir, como você pode ter a pessoa que está um pouco acima da pirâmide descer. Porque dentro desse processo, onde utiliza as políticas públicas, você acaba lidando muito mais com as capacidades individuais, né, daquele grupo, daquele indivíduo, do que uma organização oriunda de toda uma estrutura de classe. Agora, uma coisa importante, isso não é algo que acontece num período histórico rápido. Você não está falando de algo que vai se resolver em 30, 40 anos. Então, quando você utiliza as ações afirmativas para diminuir a desigualdade social e permitir a mobilidade social, você, na verdade, está utilizando algo que pode demorar 100, 150, 200 anos. Não é algo rápido. Até porque o processo de opressão daqueles grupos sociais muitas vezes foram de 100, 200, 300, 400 anos, dependendo do nível de opressão. Então, essas ações afirmativas, por mais que elas não sejam vitalícias, né, elas não vão ficar para sempre, elas são necessárias, elas precisam ser mantidas por um tempo para que tenham impacto pelo menos em uma geração. Então vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? Os direitos civis para os negros americanos, como a gente já estudou, eles são efetivados na década de 60. Então, a gente tem, a partir do finalzinho da década de 50, várias políticas públicas, várias ações afirmativas para esse grupo social que estava desprovido de direitos, para que ele tenha acesso a uma educação de qualidade, a um ensino superior de qualidade. O impacto, ele é enorme já nas gerações hoje, né? 40 anos depois, a gente percebe, 40, 50 anos depois, o impacto significativo na sociedade americana. Mas esse impacto, ele é suficiente para diminuir as desigualdades provenientes desses séculos de falta de acesso de direitos, e ele é suficiente para diminuir a desigualdade? Não. Tanto que a gente tem nos Estados Unidos hoje uma discussão sobre a violência contra determinados grupos raciais muito grande. E essa discussão, ela existe porque ainda não é suficiente. As ações afirmativas ainda são necessárias. Porém, se a gente pegar a pirâmide de estratificação da década de 50, 40, 50, americana, e olhar agora, ela já é bem diferente. Você tem vários grupos que conseguiram mobilidade e vários grupos que conseguiram diminuir a desigualdade. Então, as ações afirmativas, elas são importantes nesse quesito. Elas permitem que ocorra a mobilidade social. E aí, essa mobilidade, ela é conseguida de que formas? Você aumenta a perspectiva de direitos para esses grupos que eles eram excluídos inicialmente. Então, esses grupos passam a ter direitos, normalmente são os direitos civis, tá? E também você cria uma série de medidas para que esses grupos possam ter acesso a serviços ou a ambientes, a estruturas que eles não tinham antes. Vou dar um exemplo, a gente está nesse período de eleições municipais, né? Quando a gente tem esse período de eleições, a gente observa muitas falas na televisão sobre organizações partidárias, né? Sobre a questão de cotas. Porque internamente, os partidos são obrigados a terem uma quantidade de candidaturas femininas. Essa quantidade, ela é obrigatória. Não necessariamente elas vão se eleger, mas os partidos precisam ter esse mínimo. Por que existem essas cotas para as mulheres dentro dos partidos políticos no processo eleitoral? Para que exista uma possibilidade maior de representação feminina dentro das instâncias governamentais. E aí isso só pode ocorrer se de fato você tiver uma política pública voltada para isso. Então, essa estrutura de ações afirmativas, de cotas, elas existem em vários âmbitos. E elas têm essa função, sim, de diminuir a desigualdade social e permitir a mobilidade desses grupos. Gente, qualquer dúvida sobre esse assunto, mandar e-mail para a tutoria, mandar e-mail para o e-mail institucional ou entrar em contato na nossa tutoria online toda terça-feira. Beijo!